Olá, pais, olá, mães, familiares, alunos, alunas, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Como sempre, é um prazer imenso ter a sua companhia. Portanto, na nossa disciplina de hoje, nós estaremos conhecendo sobre o petróleo. O petróleo é um dos produtos mais antigos que se tem conhecimento da face da Terra. Portanto, as primeiras noções do uso do petróleo remontam a mais de 5.000 anos atrás. Estamos falando das primeiras civilizações, dentre as quais nós podemos citar a civilização egípcia. Portanto, o petróleo usado pelos egípcios era usado para mais diversas formas, e principalmente para a conservação dos seus cadáveres, que nós chamamos, e na verdade nós conhecemos pelas múmias. Portanto, hoje em pleno século XXI, já desde o século XX, o petróleo ele vem se destacando e fazendo parte da vida de diversas pessoas e presente nos mais diversos produtos e seus derivados. Portanto, quem aqui que não usa vasilha plástica? Quem aqui que não tem aquela sacola? Quem aqui que não tem aquele sapato, que tem uma parte plástica? Mas enfim, o petróleo está em tudo que nós não sonhamos e nem sequer pensamos. Portanto, a nossa aula de hoje visa conhecer o petróleo, os seus derivados, a sua importância e os seus dilemas, causas e consequências. No nosso livro de Geografia, na página de número 108. Portanto, olha só o nosso livro de Geografia, página 108, o petróleo. Atentos à leitura. O petróleo é encontrado em bacias sedimentares, formando a partir da decomposição de matéria orgânica como animais, plantas, soterrados há milhões de anos. Sua utilização comercial foi e continua sendo fundamental importância para a moderna sociedade industrial, já que dele são originados subprodutos como querosene, o óleo combustível, o óleo diesel, a gasolina, gases de uso industrial e doméstico. Além dele também origina a matéria-prima dos plásticos, de tintas, tecidos sintéticos e fertilizantes. Ou seja, a formação do petróleo, aquele óleo enegrecido, remonta a milhões de anos, desde as eras geológicas que começou a ser formado o petróleo. Portanto, tudo que tem um começo, também um dia tem fim, Então, o petróleo um dia ele pode e vai acabar. Portanto, hoje, alguns países preocupados com isso já tentam buscar outras modalidades para se tornar independente do petróleo e não ficar refém. Mas damos continuidade à nossa leitura. A Petrobras, criada em 1953, portanto, século XX, pelo até então presidente Getúlio Dornelles Vargas. E lembrando que o primeiro local do Brasil a se encontrar petróleo foi aqui na Bahia, na capital São Salvador, portanto, na região que é alcunhada de suburbana. Portanto, no bairro chamado Monteiro Lobato, um bairro que foi dado este nome em homenagem a Monteiro Lobato, que era muito amigo de Getúlio Vargas. Portanto, foi lá que foi encontrado o petróleo. Então, mas em outras localidades do Brasil foi encontrado o petróleo, mas a primeira parte foi aqui na nossa cidade. Vamos lá. A Petrobras, criada em 1953, foi uma empresa estatal, que é a empresa do governo, que detinha o monopólio, ou seja, o poder. Isto é, só ela podia procurar extrair e refinar, transformar o óleo bruto, o petróleo bruto, em seus diversos derivados, e que, por sua vez, asseguraria a produção para o consumo interno. Portanto, somente a Petrobras podia explorar petróleo, podia fazer uso dele. Para a Petrobras foi um grande desafio, pois as reservas brasileiras, cerca de 90%, estão situadas em terrenos sedimentares, localizados na plataforma continental. A extensão do continente
submersa pelas águas dos oceanos, o que representa um custo maior que é bem mais caro explorar petróleo no mar. É por isso que nós temos as plataformas de petróleo no meio do mar por conta disso. Dando sequência à leitura. Depois da descoberta de um campo gigante de petróleo na bacia de Campos, Campo do Roncador, em 1996, a Petrobras perdeu o monopólio sobre a pesquisa e a extração de petróleo e gás natural. Desde então, foi permitida a entrada de transnacionais do petróleo que passaram a operar nas bacias sedimentares brasileiras, sob a orientação da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o órgão criado para regulamentar o setor. A Petrobras se viu obrigada a crescer e tornou-se uma empresa transnacional com atuação em vários países e até o Oriente Médio. Portanto, o Brasil tem acordos diplomáticos, de petróleo. O Brasil tem plataforma de petróleo em outras localidades do mundo, inclusive dentro da própria América do Sul, Estados Unidos, que se pensou e foi até vendida as plataformas de lá, e também no Oriente Médio, e indo e voltando, sempre vamos vendo que o governo sempre procura melhorar as relações custo-petróleo de demais países e as suas plataformas. Mas dando sequência à nossa leitura. Então, em 2007 houve uma alta tremenda nos preços do barril de petróleo. Aproveitando o momento, a Petrobras anunciou a descoberta de uma jazida gigante de petróleo na Bacia de Santos, a qual denominou-se de pré-sal. Com as descobertas do óleo na camada de pré-sal, poderemos nos tornar uma das 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Isso nos dará uma posição de destaque em relação aos nossos vizinhos, Bolívia e Venezuela, grandes produtores na região. Em relação ao cenário sul-americano e o mapa mundial, o petróleo poderá ser utilizado em negociações estratégicas. Ou seja, o petróleo ele pode ser usado em negociações estratégicas com países qual o Brasil tem acordo diplomático, países que não têm o petróleo, mas que precisa do óleo para poder as suas fabricações, mover as suas indústrias, suas fábricas, enfim, manter a economia e a estabilidade social e econômica do país. Então, o petróleo ele pode ser futuramente usado para isso, e hoje o Brasil já faz extração de petróleo nas camadas do pré-sal. Houve até o leilão, as empresas que se interessarem por essa modalidade e atividade. Porém, com a invenção dos veículos de biocombustíveis, que utilizam álcool e gasolina, o chamado Total Flex ou Carro Flex, a produção de álcool voltou a ganhar fôlego. O etanol, biocombustível líquido, pode ser obtido além da cana-de-açúcar e de várias outras plantas como a beterraba, a mandioca, o eucalipto e o milho, a yamamona. Seu uso mais difundido como fonte de energia e movimento para motores de veículos. Ou seja, ele pode ser um substituto da gasolina. Portanto, quebra o monopólio mais uma vez do petróleo. Certo? Agora nós estaremos conhecendo uma figura que ela vai estar mostrando como é a camada do pré-sal. Olha só, é uma ilustração onde foi encontrada o petróleo, como vocês podem estar vendo aí no livro de vocês, na página de número 109. Agora nós estaremos conhecendo o ouro verde. Mas o que é o ouro verde, professor? É o que estaremos conhecendo agora, na página 109. O etanol, o ouro verde. Pouco depois do primeiro choque do petróleo, em 1973, século XX, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional do Álcool, o Pró-Álcool, com o objetivo estratégico de diminuir a dependência do petróleo
e substituir a gasolina pelo álcool combustível, derivado da cana-de-açúcar em transportes. Para isso, começou a financiar a construção de usinas de álcool e adicionar o produto à gasolina na década de 1990, ainda século XX. O programa perdeu força, porém, nem tudo são flores. Há várias desvantagens, como impactos ambientais causados pela erosão do solo, o uso de agrotóxicos e pelo emprego intensivo de máquinas e expansão das plantações para a região centro-sul, reduzindo as pequenas propriedades e concentrando a terra. Contudo, o álcool já ocupa a posição de destaque no panorama energético brasileiro. Portanto, no setor de transporte, quanto de geração de eletricidade, o ponto de ter ultrapassado a eletricidade, mantendo-se atrás apenas do petróleo e derivados. Mas o que o texto, professor, quer dizer sobre isso, da importância do álcool naquela época, ainda no século XX, o governo tinha aquela preocupação com a dependência do petróleo. Como ele sabe que um dia o petróleo vai acabar, então o governo já queria antecipar a sua independência deste produto. Mas também o álcool tem as suas bondades e seus malefícios, e como nem tudo são flores, né? Então o texto está dizendo das bondades do petróleo e dos malefícios do petróleo. E também está narrando os benefícios do álcool e seus malefícios, né? Agora, migrando para a página de número 110. Né? Temos um texto que ele vai falar aprofundar para conhecer na página 110. Olha só, em que ele está nos trazendo um pouco mais sobre esse panorama, nesse nosso assunto. Depois teremos nossa atividade que iniciará da página 111, estará migrando para 112, 113 e depois temos uma atividade extracurricular que ela vai para a página 14, 115 e 116, 117 e finalizamos. Portanto, vou ficando por aqui. Meu muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro e até mais.